essa caixinha aqui, esse comportamento está afetando grandes outros? Ele é central? Enfim, e aí ali você decide. E tem um outro ponto que eles trazem, é você analisar outros componentes, como por exemplo um nível que eles chamam de biofisiológico. Então, se o paciente dorme, se o paciente se exercita, se o paciente não faz uso excessivo de psicoestimulante, tudo que pode estar influenciando. Então, enfim, só para fechar esse tópico e deixar claro para a galera. Mas voltando no condicionamento operante. Então, assim, lá no início a gente abriu uma grande janela das aprendizagens. Né? Perfeito. Condicionamento operante, assim como o clássico, a sensibilização e a habituação seriam uma forma de aprendizagem. Alterações do comportamento decorrentes da experiência. Perfeito. Decorrentes de diferentes aspectos da nossa experiência. Tem mais alguma forma de aprendizagem que você quer trabalhar? Então, na realidade, aí eu penso que essas 4 formas de aprendizagem, elas abarcam grande parte do comportamento humano. Para alguns autores, elas podem, inclusive, abarcar satisfatoriamente grande mais aspecto. Comum, né? É isso. Mas existem alguns tipos... É que as outras formas, elas dependem não só de sistemas de aprendizagem e memória, mas também de funções executivas. Por exemplo, resolver problemas através de processos de tomada de decisão, raciocínio lógico. Isso é muito mais... Eu posso aprender algo através das minhas funções executivas. Mas isso é um processo mais, enfim, não mnemônico e não natureza de aprendizagem. Adriano, e memória, cara? A gente falou então até agora sobre aprendizado, né? Os 4 grandes processos que você citou. A gente sabe que o seu objetivo não era esgotar o tema e trouxe aqui o que tem na literatura, né? Dos 4 grandes importantes. Como a gente falou, tem uma grande repercussão clínica, tem uma grande repercussão na vida aí de muitos profissionais da psicoterapia, nutricionistas e outros profissionais da área da saúde. É um conhecimento que é teórico, mas bastante prático quando a gente faz uma translação para a clínica. E memórias, cara. Então, beleza, a gente tem esses tipos de aprendizado. Isso. E o que seria uma memória? Seria a retenção disso? O armazenamento disso? Uma memória, uma lembrança, sim, poderíamos dizer que é informação relacionada à retenção da aprendizagem, algumas dessas memórias. Mas é melhor a gente pensar a memória não como o elemento que é armazenado, mas como um processo. Na realidade, inúmeros processos. Um fenômeno com inúmeros processos. Então, memória, eu gosto de pensar a memória mais como sistemas de memória, porque não existe só uma forma da gente formar e adquirir memórias no nosso cérebro. Embora várias regiões e mecanismos sejam compartilhados em diferentes tipos de memória, cada tipo de memória vai ter um aspecto específico da sua neurobiologia. E daí eu estou falando em tipos de memória. Então, a gente tem que pensar como classificar as memórias. Aqui, assim como na aprendizagem, é importante a gente relembrar uma coisa. Nós na ciência gostamos de criar categorias, rótulos e de dizer isso é isso, isso é aquilo, né? A gente define coisas. Só que lembrem que a natureza ela não vem com rótulos, ela não vem com uma etiqueta. Né? A gente tenta porque é útil, né? Pra gente conseguir trabalhar. Mas realmente é um contínuo, né? É difícil de... O problema da demarcação, na realidade, é um dos problemas mais difíceis de solucionar na ciência, né? Até o que é ciência não é um problema difícil. Então, demarcar na ciência realmente é difícil. Então, eu vou apresentar alguns dos rótulos e categorias mais discutidos na literatura em relação às classificações dos diferentes tipos de memória. E, de novo, impossível esgotar. E existem várias hipóteses, às vezes, que convergem, divergem, enfim. É a literatura com qual eu tive a minha experiência até então. É o que tem nos livros textos em geral, né? Isso, claro. Então vamos lá. Na realidade, a memória ela pode ser dividida primeiramente pela sua duração. Então eu posso adquirir informação da aprendizagem e reter essa informação por curtíssimo tempo, por um tempo um pouco mais duradouro e por um tempo bastante duradouro. Então eu tenho memórias que são de muito curto prazo, que duram alguns segundos a alguns minutos, né? Algumas dessas memórias a gente chama de memória de trabalho, até que ela é muito mais uma função executiva do que de fato um sistema de aprendizagem em memória. A memória de trabalho é uma memória de muito curto prazo que nós usamos para armazenar informação apenas por tempo suficiente do que executar uma tarefa. Por exemplo, agora tu acabou de tomar nota de algo que eu falei. Eu imagino que você não tenha anotado ponto a ponto do que eu falei. Apenas extraiu ali um significado e anotou o que era importante e relevante para esse trabalho, para essa operação.
Por isso essa memória de trabalho que você utilizou. Ou, por exemplo, uma memória que você está utilizando, ou que alguém utiliza para gravar um número de telefone, é o exemplo clássico, mas gravar um número de telefone por tempo suficiente para digitá-lo no aparelho. A maior parte de nós, em segundos, já esqueceu, porque está utilizando essa memória executiva. Essa memória executiva, ela depende de modificações muito pouco duradouras nos neurônios, apenas ali uma facilitação de resposta sináptica, alguns neurônios que vão ficar disparando um pouco mais depois do estímulo. Aqui no lobo parietal, né, alguns estudos com macaco rhesus, é bem legal. Aparece o estímulo na tela, tá? E isso aciona alguns neurônios lá do lobo temporal, por exemplo. E esses neurônios, eles ficam ativos um pouquinho mais de tempo, por alguns segundos depois do estímulo. E só depois que eles vão voltando ao disparo basal. Então essa modificação é muito rápida, depende só de facilitação sináptica, liberar mais neurotransmissores, facilitar a resposta do neurônio que vai receber o neurotransmissor. Então, essa memória de trabalho também depende do lobo frontal, tá? Eu falei do lobo parietal, mas o lobo frontal é quem vai selecionar e colocar, atualizar o conteúdo da memória de trabalho. E a gente pode colocar nessa memória de trabalho várias informações. Por exemplo, existe uma componente da memória de trabalho que a gente chama de alça fonológica. Nessa componente da memória de trabalho, a gente acaba processando os constituintes relacionados à linguagem. Então, né, as áreas de Broca, que é uma área aqui do lobo frontal mais inferior, assim como a área de Wernicke, uma área do lobo temporal, né, ali próximo do giro superior, ali próximo do giro angular, elas são áreas de processamento de linguagem, elas operam na memória de trabalho nessa alça fonológica. Existem áreas do cérebro que vão estar envolvidas com o que nós chamamos de esboço visoespacial. Então agora, para eu lembrar que o Wesley está aqui, que a câmera está ali, que o microfone está aqui, posicionar os elementos nessa cena, visualmente falando, eu estou utilizando essa área, esse mecanismo, essa parte da memória de trabalho. Depende do lobo occipital, de áreas da percepção visual, né, de vias visuais. E eu tenho ainda o buffer episódico dentro da memória de trabalho, que integra isso tudo e faz com que a gente tenha, digamos, o nosso streaming funcionando. Então, né, a alça fonológica, os aspectos visoespaciais acontecendo simultaneamente e dando continuidade, dando uma estrutura para o evento. Perfeito. Né? Perfeito. Essa seria, digamos, a memória... Eu sei que não, temporalmente falando, é difícil de colocar, mas a de curtíssimo prazo, assim, digamos. Curtíssimo prazo. Muitas vezes, em alguns livros textos, vocês vão ver como memória de curto prazo. Mas a maior parte dos estudos mais modernos da neurociência, quando a gente fala em short-term memory, ou memória de curto prazo, a gente não está se referindo necessariamente a uma memória de trabalho. Pode ser que seja, mas normalmente a gente está se referindo a memórias que não foram consolidadas. Perfeito. Que não são memórias de longo prazo. O que seria uma memória de curto prazo, então? Né? Então, por exemplo, né, você lembrar sobre essa definição de memória de trabalho daqui a umas 6 horas e não lembrar mais depois. Então é muito mais de quando você evocou, digamos assim. Né? Se você evocar até uma janela de 6, 12 horas, ainda não deu tempo para que os processos de consolidação da memória, que vão gerar uma memória de longo prazo no nosso cérebro, ocorram. Então essa memória ainda é de curto prazo. Perfeito. Não há garantia de que ela vai ser consolidada se for evocada nesse curto intervalo de tempo, né? De algumas horas depois da aprendizagem. Ok? Lembrando, a memória de curto prazo pode sim ser essa memória de trabalho, mas outros tipos de memória também podem ser considerados memórias de curto prazo. Já a memória de longo prazo seria? Depois da janela de consolidação. E aí, essa janela de consolidação, o tempo que leva para consolidar uma memória de longo prazo, ela depende do tipo de memória, mas em geral é algumas horas, porque a consolidação da memória, ela depende da síntese de novas proteínas. Ela depende que as árvores dendríticas de diferentes áreas do cérebro se remodelem, que as sinapses se remodelem. A gente vai chegar especificamente nesse tema. Então, assim, beleza. Uma das formas de caracterizar a memória é por meio do tempo dela, da duração dela. A gente teria três grandes. A memória de curtíssimo prazo, a de trabalho, a operacional, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Perfeito. Quais seriam as outras formas de classificá-las? Classificá-las. Perfeito. Então agora a gente pode classificar. Pra caramba, né, meu? Pra quem não estuda isso, pô, taxonomia. Não tem como os caras decidir só 2 tipos para facilitar a nossa.
Porque assim, eu tenho que ter essa diferença, porque a memória de trabalho, ela tem uma certa consistência. Até assim, ó, a gente pode imaginar a memória de trabalho em relação aos outros sistemas de memória como uma memória RAM do computador. Quando a gente liga o computador, por exemplo, e abre um programa, Word. Se a gente abrir um arquivo que está armazenado no HD, esse arquivo pode ter sido salvo ontem, há uma semana, há um tempo atrás. Isso seria essas memórias de curto e longo prazo de referência. Mas se eu abrir o arquivo e trazer ele ali para a tela, essa informação ela é carregada numa memória temporária do computador chamada memória RAM. Só por tempo suficiente de executar o trabalho, as tarefas necessárias do programa, e depois eu fecho e apago aquilo da memória RAM para não sobrecarregar a memória RAM. Inclusive, se eu operar demais a memória RAM, o computador fica lento. Assim como se eu tentar carregar demais minha memória de trabalho, eu não vou conseguir, porque ela tem um limite, uma capacidade. Isso é muito legal, né? Alguns estudos mostram, inclusive, que para alguns tipos de informação, essa memória de trabalho tem um limite entre 7 mais ou menos 2. O George Miller escreve um livro chamado O Mágico Número 7, para comentar que se eu dou assim, uma sequência de números e peço para você gravar, você tem certa facilidade aí, em média, de 7 a mais ou menos 2 itens. Depois disso começa a complicar. Exatamente. Por isso que não é tão impossível gravar um número de telefone. Mas imagina se o número de telefone tivesse 13. 13 dígitos para você gravar. Ninguém ia gravar. Já ia ser bem difícil. Perfeito. Né? Ninguém é difícil, né? Tem umas pessoas que têm uma cognição incrível. Bom, então a memória de trabalho tem esse caráter executivo. Isso é importante. É uma função executiva, é um processo cognitivo também, mas eu diria que ele está num domínio neurocognitivo diferente dos domínios da aprendizagem e memória, embora essas separações é a gente que dá, né? Tudo está trabalhando ao mesmo tempo junto. Vamos para a memória, então, agora os outros tipos de memória. A gente pode classificar as memórias como declarativas e não declarativas. Tá. Foca nessa câmera aqui rapidinho em mim. Bora. Essa é a parte que você, que estudante de concurso, que precisa aprender todas as regras de português, estava esperando. Porque agora nós falaremos da parte da memória também declarativa, que é o que comumente vocês conhecem como memória, né? Só para deixar isso, maior parte. Exatamente, né? Porque na realidade, dentro das memórias declarativas, nós temos subtipos. Pessoal, desculpem, não sou eu que faço as taxonomias. Mas quais são os subtipos da memória declarativa? A memória episódica e a memória semântica. O que seria uma memória declarativa, rapidamente? É isso. Bom, a diferença da memória declarativa para não declarativa é que a declarativa, no momento em que eu evoco a memória, eu tomo consciência dessa evocação. Ou seja, a minha consciência é ocupada por essa evocação da memória. Por exemplo, se eu tentar lembrar agora do dia em que eu estava num sítio e que algo aconteceu, eu vou ter que conscientemente evocar essa informação para que eu possa acessá-la. É diferente de uma memória não declarativa, que eu não preciso conscientemente evocá-la. Por exemplo, basta eu subir na minha motocicleta, que eu sei qual é o conjunto de movimentos e executo eles para dirigi-la, sem a necessidade de estar conscientemente pensando, eu tenho que girar a chave, eu tenho que apertar o botão. Ligar o pisca. Eu tenho que ligar o pisca. Isso é uma memória muito mais procedural, não declarativa, ou seja, que eu não declaro para mim mesmo quando eu evoco, ok? Isso é a mesma coisa, então, que declarativo eu posso dizer que é explícito e não declarativo é implícito, tá? É a mesma coisa, Perfeito. É a mesma definição. Perfeito. Só que uma é do Squire, né? Que é a definição declarativo não declarativo, e a outra é do Tulving, Handel Tulving. Muito interessante esse autor, procurem. Que ele separa em implícito e explícito. É melhor falar implícito e explícito, porque quando tu vai estudar num animal, lá o Water Maze, é uma memória episódica que a gente está querendo acessar ali. Como é que você vai chamar de declarativo? O roedor está declarando para si mesmo, né? Não tem como dizer isso. Então é melhor falar explícito. Você pode dizer que explicitamente o animal está evocando a resposta, mas... E dentro dessas memórias explícitas teriam... 2 tipos. Então as memórias declarativas ou explícitas têm 2 tipos. Quais são os 2 tipos de memórias declarativas ou explícitas? As episódicas e as memórias semânticas. Por exemplo, agora eu estou evocando um monte de memórias semânticas. O que são memórias semânticas? Memórias de ideias, de fatos, de teorias, e fatos que eu não vivenciei, que eu não estava lá presente naquele momento. Até, depois a gente fala sobre isso. Mas então, a memória semântica ela tem esse quesito relacionado a fatos, ideias, teorias, né? Já a memória episódica, ela tem a ver com a experiência em que eu vivi, em que eu estava lá, em que eu vivenciei o episódio. Então, por exemplo,
Se no futuro alguém lembrar desse podcast, de estar assistindo esse podcast em um determinado contexto, vai estar evocando uma memória episódica.